Eu também estou muito feliz com o meu Senhor. E por isso eu quero te pedir, abra sua Bíblia comigo no livro de Jeremias. Livro de Jeremias, capítulo de número 18. Você que quiser ficar de pé em reverência à palavra de Deus, fique de pé para a gente fazer a leitura. Livro de Jeremias, capítulo de número 18. Glória a Deus. É um prazer ir nesta casa. Glória a Deus. Obrigado pelo carinho. Livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 1. Eu confesso que a palavra que eu tinha preparado era literalmente Daniel, capítulo 6, versículo 18 a 16. É forte, hein? Glória a Deus. Mas, já que Deus usou o profeta Samuel, ele já falou o que tinha para falar sobre Daniel. Então, eu falei, Deus, eu vou pegar isso aqui, mas se alguém falar, vou pegar isso aqui. Aí o profeta veio e falou sobre Daniel. Mas Deus abençoe ele, que Deus continue usando, que Deus conceda a ele, que faça ele crescer na sabedoria, no conhecimento e na graça. Jeremias capítulo 18, versículo de número 1, nos diz assim: E a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a palavra do Senhor dizendo: Não poderei fazer eu com vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um rei, para arrancar e para derribar e para destruir, se a nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, e também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer. E no momento em que eu falar de um agente e de um rei para edificar, para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então eu me arrependerei do bem que eu tinha dito que lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: Não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. E você se assenta em nome de Jesus. Aplauda Jesus com fé, com alegria, porque Ele vai falar com você nesta hora. Meus irmãos, eu tenho uma palavra muito simples para você nesta noite, e o meu intuito é que você entenda aquilo que a Bíblia ela quer dizer. A Bíblia diz que Jeremias, no capítulo 18, ele usa uma metáfora para poder ilustrar a relação de Deus com o povo de Israel. E quando Jeremias ele usa essa metáfora sobre o oleiro e o barro e o vaso de barro, não foi uma imaginação que ele teve e quis usar, mas foi aquilo que Deus tinha mostrado para ele poder usar como exemplo aquilo que Deus queria passar para o povo. E Deus queria passar para o povo que, do mesmo jeito que o oleiro ele
refez o vaso que se quebrou, Deus também pode refazer uma nação que se desviou dos seus caminhos. Deus, ele usa essa história para mostrar para Jeremias o quão ele é misericordioso. Por mais que Deus, alguns versículos à frente, diz para o povo que Deus tinha planos ruins para o povo, porque você não é errado. Deus confessa que tinha planos maldosos para o povo, porque do mesmo jeito que Deus ele é amor, Deus também castiga. E Deus só castiga aquele que ele precisa dar um choque de realidade. Por quê? Porque o povo de Israel, o povo em que Jeremias ele é o profeta, é um povo que não dá mais razão para a voz de Deus, não dá mais ouvido para a voz de Deus. Então Deus ele usa Jeremias como profeta para alertar o povo que Deus poderia refazer uma nação que se quebrou na mão dele. Porque a nação em que Jeremias é o profeta é uma nação quebrada, uma nação desobediente. É uma nação que não prospera mais, justamente por conta da sua desobediência à voz de Deus. Só que a Bíblia diz que Deus quer passar para Jeremias que pela infinita misericórdia dele, Deus poderia refazer uma geração que estaria quebrada. Então uma geração que está quebrada, Deus poderia refazer, Deus poderia prosperar, Deus poderia abrir as portas. Mas para tudo isso, o povo teria que se converter dos seus maus caminhos. Porque Deus não é gênio da lâmpada que você esfrega e faz um pedido. Deus queria dizer, olha, eu posso refazer os seus caminhos, eu posso abrir as portas que eu fechei, eu posso curar a doença que eu permiti chegar até você. Mas para isso acontecer, eu preciso que você se arrependa dos seus maus caminhos, porque não existe nada que pode nos separar do amor de Deus. O que pode nos separar do amor de Deus? A peste, a fome, a doença, nada pode nos separar do amor de Deus. É tanto que aquilo que Jeremias entende é que Deus está fazendo Jeremias cair na realidade de como o povo precisa de Deus. Porque não era Deus que precisava do povo, era o povo que precisava de Deus. Aí Jeremias fala, Deus, eu não estou entendendo. Aí Deus mostra, olha, como um vaso que se quebrou na mão do oleiro. Não foi o oleiro que quebrou o vaso, foi o vaso que se quebrou. Porque Deus nem precisa quebrar eu e você, a gente já se quebra sozinho. O vaso ele se quebrou na mão do oleiro. Mas quando ele se quebrou na mão do oleiro, o oleiro achou graça e refez o vaso. Mas o que nós entendemos é que o vaso se quebrou. O vaso não se quebrou na mão do homem, o vaso se quebrou na mão do oleiro. E quando o vaso se quebra na mão do oleiro, por mais que a notícia que ele se quebrou é uma notícia ruim, a notícia boa é, se quebrou, mas se quebrou na mão do oleiro. E quando eu e você se quebramos é ruim, porque a gente não pode fazer nada. Mas quando eu e você se quebramos na mão do oleiro, é sinal que o oleiro quer nos tratar e nos refazer com melhoria. Então nesta noite o Senhor está dizendo para alguém, por mais que você se quebrou, por mais que você desobedeceu, por mais que você se desviou do caminho, você não está na mão de qualquer um, você está na minha mão. E na mão do oleiro tem misericórdia, na mão do oleiro tem perdão, na mão do oleiro tem cura. E esta noite você está na